Fala, minha gente! Tudo bom com vocês? Estamos aqui nesse componente maravilhoso, que é o componente mais animado da mediação tecnológica. É isso aí, componente de educação física. Mas, rapaz, quem é você que chega gritando aí nessa sala de aula? De repente tá aquele silêncio, né? E o professor, pá, chegando animando a galera. Então, sou o professor Joalan, estarei com vocês aqui durante toda essa unidade 2 desse componente radiante, que é o componente de educação física. Vocês estavam ali com a professora Iris, tá? A nossa professora também maravilhosa. E agora eu cheguei aqui para substituir. Eu vou dar um descansinho para a professora, tá? Que agora é comigo as aulas, tudo bem? Espero que vocês prestem atenção em todas as aulas, que vocês estejam assim tão animados quanto eu. A nossa segunda unidade, ela tem aí conteúdos maravilhosos para a gente aprender sobre o nosso corpo, sobre as nossas limitações, habilidades e vários cuidados com a saúde desse corpinho maravilhoso de cada um de vocês, tá bom? Aqui a questão é falar de saúde, é falar da educação física e o quanto ela é maravilhosa. E aí, você acompanha comigo aqui no slide quais são os conteúdos que a gente vai ter na nossa unidade 2, começando com essa aula que é sobre exercício físico, esporte para condicionamento físico e saúde, tá? Teremos a aula 11 falando de tribos urbanas e as suas manifestações na prática corporal. A aula 13, que fala de energia para atividade física e o esporte. De onde vem essa energia, professor? Como é que eu consigo ela, tá? Aula 14, a atividade física e seus efeitos no músculo. Como é que meu músculo trabalha? O que ele precisa para funcionar direitinho? As manifestações culturais dos esportes de natureza e aventura na aula 15. Na aula 16, manifestações culturais e representações da ginástica. A avaliação física na atividade física e no esporte, isso aqui é muito importante, tá? Sustentabilidade das práticas corporais aplicadas ao meio ambiente e aquela revisão maravilhosa da unidade 2 para chegar ao momento da nossa prova, tá? E aí, se caso precisarmos, eu tenho certeza que aqui ninguém vai precisar, porque os meus alunos da mediação tecnológica são todos muito aplicados, inteligentes e dedicados e vão tirar de letra as nossas atividades e a prova. Então, essa aula aqui, ó, de revisão, ela tá aqui só por tá? Eu sei que nenhum de vocês vai assistir ela porque não vai ser preciso. Mas se for, ela tá aqui, tá? Não vacila não. Vamos lá comigo falar sobre atividade física, exercício físico e esporte. A gente vai saber o que nessa aula, professor? Vamos acompanhar comigo lá no quadro, tá? Então, olha que bacana, aqui o professor fez uma lupinha diferente para você, tá? Meu querido aluno do primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica. E nessa aula nós vamos aprender os conceitos e diferenças com relação à atividade física, com relação ao exercício físico e esporte. Ixi, professor, eu pensei que era tudo a mesma coisa. Não é, não. Tem umas diferenças aí que a gente vai falar sobre elas. Também algumas definições e aplicações delas na saúde, na nossa aptidão física e na promoção da mesma, né? Da promoção da nossa saúde. Vamos definir o que é cada um e como que isso funciona no nosso corpinho. Exercício físico e esporte para o condicionamento físico e a saúde. Vocês vão ver que tem diferença aí. E também eu vou saber para que e por que eu quero ter um condicionamento físico. Serve para que esse negócio? A gente vai falar sobre tudo isso nessa aula de hoje, tá bom? Fica antenado. Agora dá aquela respirada assim, ó. Respira, levanta os braços aí. Eu não vou levantar muito, porque senão a câmera corta, tá? Meu diretor briga comigo. Então, ó, levanta seus bracinhos aí. Levanta um pouco da cadeira, pode levantar. Professor, presencial, desculpa aí, mas a educação física ela tem essa pegada aqui da gente movimentar a galera. Então, levanta um pouquinho da cadeira, joga o corpinho um pouquinho pro lado, um corpo pro outro. Gira um pouco esse pescoço, balança os braços. Agora senta. Já tá bom? Relaxa. Essa aula tem parte 3. Tem prática. Então você vai poder se movimentar à vontade na parte prática. Agora foi só para descontrair e bora lá, para os conceitos e diferenças de atividade física, exercício físico e esporte, tá?
E aí nós vemos aqui, acompanha comigo aqui de pertinho, olha, que a atividade física, ela é definida como qualquer movimento, eu disse qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos. O que é isso, professor? Estou chegando agora, estou no primeiro ano, professor, nunca ouvi falar desses músculos esqueléticos. Um pequeno resumo, assim, de forma bem grotesca, são os músculos que estão ali mais próximos do sistema ósseo, dos nossos ossos, tá? Eles ajudam na sustentação do nosso corpo, tá? Então, toda vez que esse músculo se mexe, nós temos aí atividade física, que ela vai resultar em gasto de energia acima dos níveis de repouso. Então, bora aqui. Nessa aula do primeiro ano, eu vou te explicar tudo que der, porque nas outras aulas a gente também vai ver com bastante calma e bastante repetitivamente, que é para ficar assim, ó, na mente, os conceitos, tá? Então, repouso. É quando eu estou dormindo, professor? Exatamente. Então, deitei, estou lá sossegado, no meu sofá, na minha cama, no meu tapete, sem fazer nada, só existindo, respirando, parado. Você está no repouso. Está tendo gasto energético? Irrisório. A gente gasta energia para respirar, mas é irrisório. Então, a partir do momento em que eu me levanto, me estico, começo a me movimentar, eu estou tendo gastos energéticos significativos. E a partir daí eu começo a ter atividade física. Então, levantei para varrer a casa, atividade física. Fui lavar a louça, atividade física. Não deixa a mãe saber disso aí não, tá? A mãe, menino, vai fazer atividade física. Aonde, mãe? Jogar bola? Não, lavar a louça. Lavar a louça é atividade física, tá? Então, toda atividade que eu me mexo, que eu tenho um gasto de energia um pouco mais significativo do que o repouso, eu estou realizando atividade física, beleza? E aonde é que ela está presente? Vamos ali ver, bora lá. Está presente aqui no meu tempo livre, então eu posso estar com os meus amigos, tomando um tênis, fazendo aquela conversa, jogando um truco, tá? Estou ali no meu tempo livre, estou gastando energia, a atividade física. No ocupacional e nos estudos, estou ali ó, nas aulas do professor Maurício de matemática, papirando ali, estudando, estou gastando energia, é atividade física. No deslocamento, eu sei que tem muitos alunos aí da mediação que se deslocam quilômetros e quilômetros só para me ver. Ó, eu fico tão feliz, muito obrigado. Tá? Só para estar com a gente juntinho conosco aqui. Então, esse deslocamento, quando você sai da sua casa, seja ele a pé, ou seja o momento que você entrou no carro, entrou no ônibus, pegou a bicicleta, pegou a charrete, você vai gastar energia até chegar à escola. Então, também é uma atividade física. E nas tarefas domésticas, aquela que a mamãe não pode saber, tá? Lavar a louça, arrumar a casa, lavar a roupa, cuidar dos pets. Todas essas atividades são atividades físicas. Por quê, professor? Porque eu tenho um gasto de energia. Ixi, professor, se o senhor falou tudo, não tem nada para ser exercício. Tem. Vamos lá. O exercício físico, ele tem uma diferença pequena, significante, tá? A atividade física repetitiva, planejada e estruturada que tem por objetivo a manutenção e a melhoria de um ou mais componentes da atividade física. Isso, professor, me confundiu. É atividade física ou exercício físico? Vamos lá. O exercício físico, ele é uma atividade física. Porém, ele recebe o nome de exercício físico quando eu estou focado em melhorar alguma aptidão física. Daqui a pouco tu vai ver o que é isso. Quando o meu exercício ele tem frequência, quando ele tem duração e quando ele tem intensidade. Aí, professor, mas meu deslocamento para casa também tem duração. Só que ele tem que ter os três juntos. Tem frequência, professor, eu vou todo dia. Não é assim. Vamos lá, vou para a academia. Na academia você não está puxando ali o seu pezinho? Tal. Puxou o peso, tem frequência? Sim, a frequência ali de 10 repetições. Dura aquele tempo daquelas 10 repetições. A intensidade é o peso, é 4 kg, é 10 kg, é 5 kg. Então, tá, tem peso, tem frequência, tem duração,
passou a ser uma atividade física e está com foco em melhorar alguma aptidão física. Se eu estou levantando peso, eu quero melhorar o quê? A minha força, quero ficar mais forte, quero ficar mais encorpado, né? Na academia o pessoal não vai para ficar grandão. Isso aí, mas o foco é a saúde, lembra da saúde, tá? Então, se eu faço as atividades, essa atividade física, ela deixa de ser uma simples atividade física e passa a ser um exercício físico, porque tem frequência, duração e intensidade. Grava essas 3 palavrinhas aí, tá? Agora eu chego aqui, ó, para dizer que o esporte... Professor, mas o esporte não é uma atividade física, professor, o esporte não é um exercício físico? Depende. O esporte, ele entra numa classe diferente. Ele pode ser considerado uma atividade física? Mais ou menos. Porém, ele é uma atividade física sistematizada, caracterizada por ter um sistema de competição que ocorre sobre condições formais organizadas. Então, teve alguém que organizou jogos escolares, lá na escola, tem o quê? Tem esporte, futebol, vôlei, basquete, natação, arremesso de dardo, vários esportes aí. Depois vocês falam para mim qual esporte tem na sua escola que é diferente, tá? Então, para acontecer aqueles esportes, teve que alguém organizar. A minha diretora, o meu professor de educação física, os meus colegas, meus outros professores. Então, teve um órgão maior que organizou a competição, que ela tem regras. Então, a partir do momento que teve regras, teve uma entidade que organizou, é esporte. Não deixa de ser atividade física, mas é esporte. Beleza? Então, vamos lá. Acompanha comigo ali de pertinho no slide. Esporte ou atividade física, né? Como eu já falei para vocês, o esporte ele tem regras padronizadas e determinadas por alguém. Alguma entidade oficial, pode ser a escola, pode ser o Comitê Olímpico Brasileiro. Nós estamos aí em época de Olimpíada, né? Quase chegando nas quartas de finais, vai ser daqui uns diazinhos. Então, o comitê, o COB, né? Comitê Olímpico Brasileiro, ele organiza vários jogos aí. Exige também aspectos técnicos, táticos e organizacionais. Então precisa ter tudo isso aqui para ser um jogo, para ser um esporte. Já a atividade física envolve a prática corporal informal, desestruturada. Então eu vou ali dar uma caminhada e eu paro. Eu vou ali lavar uma louça e eu paro. Então não é uma coisa que eu estou obrigado, não tem uma regra. Ah, para lavar a louça o prato só pode ser da direita para a esquerda. Ou então tem que ser tudo no sentido horário. Não. Posso fazer da melhor maneira que eu achar, não é? Então não tem uma regra para me lavar a louça. Contempla também prática corporal e uma forma organizada. Então vou deixar para vocês esse resumo aqui. Acompanhe comigo aí. A atividade física, qualquer movimento do corpo no dia a dia que gasta energia. Exercício físico, a atividade planejada, estruturada, repetitiva, com foco em melhorar uma aptidão física. Esporte, nossa camisa 10 aqui, ó. Quem é a camisa 10 da seleção? Grita aí, grita aí. Nem sei quem é, ó. Muito bem, ó. Sempre tem um antenado em futebol. O esporte é uma modalidade que tem regras, competição, interação com outras pessoas e um objetivo recreativo ou competitivo. Então eu posso usar o esporte ali para lazer ou para alguma competição. Entendido? Resumão bem bacana. Chegamos aqui agora nas definições, outras definições, tá? Vamos ver aí a questão da saúde, da aptidão física e também da promoção da saúde. Acompanha comigo de pertinho lá. A saúde, ela tem sido definida não apenas como ausência de doenças, mas também um completo bem-estar físico, mental e social. Segundo a carta da primeira Conferência Internacional da Promoção da Saúde, mais conhecida como Carta da OTAN, a promoção da saúde é o nome dado a um processo de capacitação da comunidade para atuar melhorias de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma das maiores participações do controle desse processo. Tá, vem cá comigo.
De uns tempos para cá, o que era saúde antigamente? Não está doente, não está com febre, não está com dor, não está com nada quebrado, o senhor está saudável, a senhora está excelente. Mas estudou-se, percebeu que não era só isso que a saúde era. Então começou a ter novos estudos e pesquisas. E na conferência lá da OTAN, definiram que a saúde, além de ser física, sem a dor, sem a febre, eu também tenho que estar bem, ó, psicologicamente, não posso pirar, e também tem que estar bem mentalmente, socialmente. Então também não pode ser aquela pessoa jogada no canto da antissocial. Ixi, professor, mas eu sou assim, tá tudo bem, relaxa. Tudo pode ser consertado na vida. O que você não pode é ficar mal por isso. Então, bem-estar social, mental e físico. Quando eu falo de social, estou falando da sociedade como um todo. Então, bem-estar social. Eu tenho uma boa via para circular? Se eu ando de carro, meu carro, o ônibus anda sem buraco? Na minha rua, no meu bairro, tem saneamento básico? Então, essa é a questão social da saúde, ela é importante. Ela precisa ter. Então, se eu tenho acesso a essas qualidades de vida, então eu estou saudável. Se eu não pirei na batatinha, minha cabeça está legal, eu sou saudável. E se eu não tenho febre, dor, catapora, nada, malária, dengue, zika vírus, eu estou saudável. Mas eu preciso ter tudo isso aí. Tem outros estudos que ainda falam dessa questão de saúde financeira. Mas não vamos entrar nesse mérito não, que senão vai estar todo mundo doente agora, tá bom? Então vamos lá. Fazendo aqui, ó, o resumo o professor já falou para vocês, tá? A física, a mental e a social, tá? A ausência de distúrbios mentais, capacidade na interação do meio social e aqui do ladinho, ó, a ausência de doenças ou incapacidades, tá bom? Se você tá com tudo isso aqui ok, você é, ó, lindamente saudável, parabéns. Se você não tem alguma dessas, vamos procurar ajuda? Vamos lá no psicólogo, vamos lá no prefeito da cidade. Prefeito, ó, minha rua aqui não tá legal, cara, ó. Eu tô passando mal porque o cheiro do esgoto tá aqui chegando na minha casa. Isso é saúde social, é meu bem-estar coletivo. E aí, cadê? Bora melhorar isso aqui? E aí, e se você tá bem da atividade, não tá bem na atividade física, vamos lá procurar se alimentar melhor, fazer um exercício físico e ficar aí bonitão, bonitona, tá bom? Vamos lá comigo lá no slide. E aí nós temos a questão com a saúde pública, né, que eu falei para vocês. Para vislumbrarmos sucesso nas ações de vigilância em saúde, precisamos integrá-las ao processo de produção da saúde no território, ou seja, ela precisa estar ali pertinho de nós, tá bom? Não se trata de encaixá-la ou somá-la às ações ou serviços que já são desenvolvidos. Ou seja, estou aqui, professor, na minha rua, no meu bairro ali, já tem uma praça pública que eu posso me exercitar. Isso é bom? Isso é saúde pública? É sim, é top, mas precisa ter mais. Para ter mais, eu tenho que melhorar os aparelhos lá? Não, eu tenho que fazer outra coisa. Tem que ter outra iniciativa. Já tem academia pública? Cadê as quadras públicas? Cadê o playground? Cadê os espaços para o meu lazer? Tudo isso é saúde pública. Com dimensões de política de saúde, é assim que eu vou conseguir a melhora, tá? Exigir mudanças é essencial para o modelo de atenção da sua saúde, no processo de trabalho, na formação dos profissionais e na gerência das redes de saúde. Então eu preciso ter médicos bem capacitados, unidades de atendimento melhores, tudo isso envolve a questão da saúde pública e da minha saúde social lá. Aqui, como já falei para vocês, lá na Declaração da Alma, né, que veio a proposta da saúde para todos, e nos anos 50, onde teve a conferência da OTAN, a saúde como ausência de doença não era só mais isso, tá? Isso aqui é de 60 para trás. De 60 para frente, foram essenciais desenvolver bases conceituais das políticas de promoção da saúde, porque a OMS percebeu que a saúde não é simplesmente a ausência de doenças. Então vamos lá. Aptidão física, capacidade de realizar as atividades físicas cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Bora conversar, conversar é bom. Todo mundo tranquilo? Vamos lá, você já viu que
Já viu atividade física, exercício físico e esporte. A gente definiu os três, professor. Um é qualquer um que me tira do esforço. Tirou do esforço, eu já estou fazendo atividade física. Ou, tirou do repouso, perdão. Tirou do repouso, estou fazendo atividade física. Top. Exercício físico. Tem que ter frequência, duração e isso aí. Frequência, duração e carga, né? Intensidade ali, tá? E o esporte precisa ter regras, regulamentado bonitinho e ser abraçado, ser construído por uma entidade. Essa entidade pode ser a sua escola, pode ser o Comitê Olímpico Brasileiro, pode ser qualquer outra organização dessa no meio esportivo que realizou o evento, então você tem o esporte. Isso está tudo documentado bonitinho. E aí lembra que no exercício físico, para ele ser um exercício físico, eu tenho que melhorar a minha aptidão física em alguma parte lá, alguma delas. A gente vai ver o que é aptidão física agora. Não sai daí não. Fica aí mais um pouquinho e acompanha comigo no slide. A capacidade de realizar as atividades físicas cotidianas. Estou nem falando de esporte. Estou nem falando de competição. Tá? Com tranquilidade e menor esforço. Ou seja, para eu conseguir viver tranquilo. Para me conseguir ir para a minha escola, para me conseguir jogar bola com meus colegas, jogar vôlei, sair para os meus encontros, eu preciso ter aptidão física, porque eu vou conseguir fazer as coisas do meu cotidiano, da minha vida normal, tranquilo. Já pensou você ir para uma trilha super gostosa, uma trilha que tem aquele ar fresco, dentro da mata, com uma cachoeira, e você está com meio palmo de língua para fora porque andou 1 quilômetro, você não vai aproveitar nada. Então, uma atividade do seu cotidiano, uma coisa básica, em vez de ser algo prazeroso para você, torna-se algo cansativo e estressante, porque a sua aptidão física está lá embaixo, tu não consegue andar 1 quilômetro sem estar com um palmo de língua para fora, e não consegue nem aproveitar a paisagem porque está ali doido, querendo saber que hora que a gente chega, que hora que acaba essa trilha, que eu quero deitar. Eu quero voltar para minha casa e para o meu colchão. Então, por isso, eu preciso ter uma aptidão física melhor, para poder aproveitar as coisas da vida, tá? Então, refere-se a estar apto, né? Para exercícios físicos também. Aptidão física para a própria vida, saúde e qualidade de vida. Então tá aqui, ó. Ir no mercado, eu preciso ter aptidão física. Cozinhar, jogar bola, brincar, escalar. Então tudo isso aqui, eu preciso ter a aptidão física em dia para conseguir realizar as atividades sem me estressar. Já foi no mercado? Gente, no mercado cansa, tá? Olha, às vezes eu fico aqui, ó, horas jogando voleibol, fico aqui com vocês dando aula, mas não me cansa tanto do que ir no mercado, tá? Acompanha comigo aqui pertinho no próximo slide aqui, o nosso próximo tema, tá? Então, agora nós vamos falar de exercício físico e esporte para o condicionamento físico e saúde. Agora a gente tem a parte mais séria, tá? Primeiro, vamos conhecer aí as capacidades físicas. São elas: a força, que é a capacidade de gerar tensão muscular para vencer as resistências. Professor, eu não entendi nada. Calma lá que daqui a pouco a gente explica. Resistência, que é a habilidade de manter um esforço por um período prolongado. Não entendeu também? Eu vou explicar tudinho, calma. É porque a gente tem a linguagem técnica e tem o português bem dizido, que professora Márcia de português não me escute, tá? Flexibilidade, amplitude de movimento das articulações, velocidade, que é a capacidade de realizar um movimento rapidamente, e coordenação, controle eficiente dos movimentos do corpo. Isso, professor? Eu li, acompanhei o senhor e não entendi foi nada. Então vamos lá. Agora vamos esmiuçar esse negócio aqui. A força é a habilidade física, força. Para você, ali fala assim, ó, capacidade de gerar tensão muscular para vencer as resistências.
um peso. O peso não está no chão? Então, o peso está lá no chão por conta da gravidade, certo? Está pesado, tá lá, tem seu peso. Quando eu pego o peso e faço uma tensão muscular, eu deixo meu músculo mais rígido, eu emprego aqui nele uma movimentação e ergo o peso. Eu não tirei uma resistência, o peso estava resistindo a eu levantar ele. Então, quando eu tirei essa resistência, eu estou usando a força, que é uma das nossas capacidades físicas. Aí eu tenho a resistência, que é a habilidade de manter o esforço por um período longo de tempo. Vou continuar com o peso aqui. Então, se eu consigo, peguei esse peso e tirei, usei força, certo? Onde que entra a resistência? O tempo que eu consigo segurar ele aqui. Então, ele está aqui comigo, ó. Segurei, segurei, segurei. Estou resistindo. Essa é a habilidade física, resistência, tá? Porque eu consigo manter o peso aqui sem soltar ele no chão. Aí eu tenho a flexibilidade. Esquece o peso agora. Vamos pensar nas nossas ginastas, né? Que é a amplitude de movimento. Já viu aquelas mulheres da ginástica, os homens, fazendo um espacate? Abrindo as pernas em longas atitudes, fazendo aqueles movimentos lindos da ginástica artística, da ginástica rítmica, aquilo ali tudo é flexibilidade. A velocidade, jogador de futebol, diferente, né? Força de velocidade. Então se desloca rápido de um lugar para outro, velocidade. E a coordenação, que é a habilidade de você conseguir juntar tudo isso em você sem cair. Então, eu consigo andar sem cair, isso é coordenação motora. Consigo correr e voltar? Coordenação. Tudo isso é coordenação, que você consegue alinhar todos os movimentos, beleza? Vamos comigo ali para as mais informações. Então, diversas práticas corporais de condicionamento físico. A dança utiliza muito, a ginástica, como falei para vocês, as lutas e as atividades de lazer, como caminhadas, trilhas, pedaladas, brincadeiras, também estimulam o corpo e reduzem o estresse. Então, tudo isso, se eu praticar dança, se eu praticar ginástica, se eu praticar lutas ou as atividades do meu lazer, todas elas vão melhorar o meu condicionamento físico, tá? Porque cada uma delas trabalha especificamente uma habilidade, uma aptidão física nossa ou mais de uma, tá bom? Professor, já vi que você falou tudo isso aí, mas eu tenho um questionamento. Questione. Para que eu tenho que ter condicionamento físico? Para que esse negócio serve? Então, vou voltar aqui com vocês porque eu não aguento não. Primeiro que bate a saudade, né? Eu tenho que ficar olhando vocês aqui. Então, bora lá. Condicionamento físico para viver bem, tá? Então, para que eu uso ele? Tô lá andando pela rua, de repente vi um pitbull. Eu tô aqui com a minha sacola de salsicha que eu acabei de comprar no mercado. O pitbull tá com fome, soltou da casa do vizinho. O que vai acontecer agora? Você vai correr, meu amigo. Corra, salve sua vida, salve a salsicha que você comprou no mercado, suma. Para correr você vai precisar de aptidão física, de condicionamento físico. Dentre elas, a velocidade, a força e a agilidade. Todas elas para conseguir fugir do pitbull. Aí, professor, conversa, nunca um pitbull desse vai estar perto de mim. Mas para subir numa árvore, você precisa de condicionamento físico. Para atravessar uma ponte, para ir ao mercado, para fazer qualquer tipo de esporte. Tudo isso é importante ter condicionamento físico, ter habilidades físicas para usar ali durante essas atividades. Agora eu vou mostrar para vocês, de maneira bem tranquila, bem bacana ali, alguns exercícios, alguns esportes que utilizam essas habilidades, né? Essas aptidões físicas. Acompanhe comigo lá de pertinho. O professor tá aqui tossindo aqui, ó. Vamos lá, falar de algumas. Nós temos a resistência aeróbica. É uma habilidade, um condicionamento físico. O que é isso, professor? A resistência aeróbica é o quanto você consegue fazer algo por muito tempo sem estar ali com aquele palmo de língua para fora que a gente mencionou, lembra? Então vou correr. Corri ali mais ou menos 10 minutos. Estou bem.
tá tranquilo. Então, a sua resistência aeróbica está boa. Correu mais 10, mais 20, correu 1 quilômetro, correu 2 quilômetros, tá cada vez melhor. Então, quanto mais tempo você consegue exercendo uma atividade, significa que melhor está a sua resistência aeróbica, tá? Nós vamos chegar aí, quando estiver lá pelo 2º ano, 3º ano, vamos estar falando do sistema aeróbio e do sistema anaeróbio, tá? Mas tem uma aula, acho que é a aula 13, que a gente vai falar também desses sistemas de energia. Tem tudo a ver, tá bom? Resistência muscular, tá? É aquela coisa que eu já falei para você, fez força ali, pegou um objeto, conseguiu segurar ele por determinado tempo, você está com uma resistência muscular top, muito boa, não precisa trabalhar mais ela não, é só manter agora. Força muscular também, tá? Chega aquele pessoal que chega na barra lá, não consegue fazer nem 2, vamos treinar, né? Vamos treinar que é para poder passar no teste da polícia, para quem quer ser polícia aí, para quem quer ser concursado de alguma área que envolva a habilidade física. Vou até falar isso para vocês agora, tá? Presta atenção. Olha que legal, uma relação bem bacana. Professor, eu não gosto de jogar bola, eu não gosto de jogar vôlei, eu não jogo basquete, não faço nada de atividade física, mas eu quero ser policial, eu quero ser da PRF, quero ganhar bem, eu quero ali, tal, e eu estudo muito. Mas tem uma questão. Não adianta você ser muito inteligente na prova teórica, chegar no físico e reprovar. O professor aqui já foi avaliador dessa galera que passa. Então chega lá um cara muito inteligente, que passou na prova, que é muito difícil, tá? Tem que estar estudando, mas chega lá e não consegue fazer 3 barras, porque ele treinou muito o cérebro, isso é top, mas esqueceu de treinar o condicionamento físico, esqueceu das habilidades de força. Então, quando chega no momento de fazer 3 barrinhas, não consegue, porque a força está lá embaixo, não foi treinada. Então, se atenta. Você tem que pensar no futuro, tem que pensar no que você quer ser daqui para frente. E as habilidades físicas podem te ajudar a conquistar esse seu sonho aí, tá bom? Vamos lá para o quadro. E aí nós temos habilidades como a flexibilidade, eu já falei para vocês também, habilidades como a composição corporal. Isso aqui, ó, já é uma coisa bem bacana. Lá pela aula 17, a gente vai falar da composição corporal. Do que o nosso corpo é feito, tá? Gorduras, ossos, vísceras, músculos, tá? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu sei dessa atividade? Como é que isso acontece, tá bom? Então, tudo isso a gente vai falar pela aula 17, tá? E velocidade e agilidade também, são condicionamentos físicos, são aptidões físicas que eu preciso ter e eu posso treiná-las da melhor maneira que for. Então, a velocidade aí, galera do futebol, a galera da agilidade também está no futebol. Professor, a agilidade e a velocidade não é a mesma coisa? Não. Tá, velocidade. Me desloquei ao Usain Bolt, aquele cara que foi o homem mais rápido do mundo aí durante muitos anos, tá? Só, ó, acompanha comigo aqui, eu vou te dar um exemplo ali no quadro, tá bom? Vamos lá. Aqui no quadrinho, imagina aqui, ó, 100 metros rasos, tá? Epa, essa parte não... 100 metros. Se você corre 100 metros daqui para cá, vou colocar um pontinho aqui, em 10 segundos, você é muito rápido. Mas ele é uma linha reta. Aqui só leva em consideração a sua velocidade, certo? Mas se você, por exemplo, nos mesmos 100 metros, onde é que eu escrevo? Escrevo aqui, ó. Nos mesmos 100 metros. Só que agora, você tem que percorrer curvas com obstáculos, você precisa não só da velocidade, mas você precisa também da agilidade para conseguir desviar, para conseguir fazer curvas melhores, para conseguir aí ter essa aptidão física bem bacana. Tá bom? Galera, vem aqui comigo. Chegamos aí ao fim da nossa aula, tá? Uma aula bem bacana, uma aula que começou aqui na unidade 2, tá? Vamos pedir pro meu diretor colocar naquele cenário grande aqui, ó. Aquele cenário maravilhoso da educação física. Olha que cenário bacana. Pensado só para você, aluno da mediação tecnológica.
Falamos aí de atividade física, de exercício físico, de saúde, que a saúde não é o quê? Não é somente a ausência de doenças. Tem que lembrar disso aí, tá? Daqui a pouquinho eu estarei com vocês na nossa aula de revisão, tá bom? Não saia daí, me espera que já já eu volto. Professor Joalan aqui com vocês. Vou rápido, não vai tomar uma água. Só toma uma água e volta, tá, professor? Rapidinho, vou deixar aí 3 minutinhos para vocês tomar uma água e já vocês voltem para a gente poder fazer a nossa revisão e as atividades, tá bom? Um grande beijo e até já!